Boa tarde, nação rubro-negra. Estamos ao vivo aqui na Flá TV, justamente porque dentro de instantes vai começar a coletiva de anúncio, de contratação do lateral esquerdo Matias Vinha, ele que é uruguaio, tem 26 anos, vai estar aí em breve, estrear pelo Mengão com as cores rubro-negras, com o manto sagrado. Já está todo mundo aqui à espera, mas primeiro a gente vai falar do Fabrício Bruno, ele que teve o contrato renovado, fez 28 anos há pouco tempo, já vai completar 100 jogos pelo Flamengo, muito em breve, talvez amanhã ele complete esses 100 jogos com o manto sagrado. Fabrício Bruno, que está desde 2022 aqui no Flamengo, campeão da Copa do Brasil em 2022, campeão também da Libertadores, estarão presentes aqui na coletiva. O presidente, inclusive, Rodolfo Landim, está entrando aqui, Fabrício Bruno, nosso zagueiro, Marcos Braz, vice de futebol, Reinaldo Belotti, CEO do clube, e também o Bruno Spindel, nosso diretor executivo de futebol, todos presentes aqui para essa coletiva. Logo depois da coletiva do Fabrício Bruno, aí sim a gente vai apresentar o nosso novo lateral esquerdo, o Matias Vinha. Então agora a gente vai dar início aqui à coletiva de renovação. Boa tarde a todos. Presidente, primeiro as suas palavras, por favor. Bom, boa tarde a todos aqui. Falar aqui da felicidade da gente estar aqui renovando e estendendo a permanência do Fabrício aqui. Na verdade, a gente tinha um contrato de 4 anos e faltavam ainda 2, mas a gente... esse casamento foi um casamento que deu certo demais e nosso interesse era de estender isso ao máximo tempo possível. Então, estamos ficando aqui mais 3 anos, então no final, ao todo aí, mais 5 anos da casa. Ou seja, esse aqui é daqueles que chega para ficar, E muito feliz para falar da história dele aqui. Vocês que acompanham o Flamengo sabem, a relação de sucesso que ele teve, campeão já pelo Flamengo, campeão aí da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, e tenho certeza que virão muitos outros títulos aí nesses próximos 5 anos. Então, só agradecer a confiança dele aqui no clube também, a parceria que tem tido conosco e desejar muito boa sorte para ele. Obrigada, presidente. Agora vamos ouvir o Marcos Braz, nosso vice de futebol aqui do Flamengo. Boa tarde, Braz. Boa tarde a todos. Muito feliz com mais essa renovação. O Fabrício, ele foi uma grata surpresa para a gente sempre entendeu o tamanho dele, desde sua contratação, onde é que ele podia chegar. E eu acho que foi muito assertiva, foi uma das contratações mais assertivas que o Flamengo fez. Ele tem 99 jogos, vai completar o 100º jogo nessa próxima rodada. E campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, e é um jogador que eu espero e eu torço para, em pouco tempo, estar na seleção brasileira. Acho que já tem condição para isso. Obrigado. Obrigada, Marcos Braz. Bruno Spindel, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o Fabrício aí pela confiança. Faço minhas as palavras do presidente e do Marcos. Como o Marcos disse aí, foi uma contratação que deu muito certo. A gente sempre confiou muito no Fabrício desde o início. Ele tem uma personalidade incrível. Desde o primeiro dia que chegou aqui no Flamengo, já parecia que tinha sido formado na base. Então a camisa vestiu ele super bem, já estava à vontade aqui desde o primeiro dia. Não é fácil jogar no Flamengo, se adaptar no Flamengo. Talvez com certeza a maior torcida do mundo e um dos clubes de maior pressão do mundo para jogar, e a personalidade dele tem uma personalidade muito forte e se adaptou muito rápido. Serão aí mais 5 anos. Desliga, começa desligando. Serão aí mais 5 anos e tenho certeza, como o Marcos disse, que ele merece uma convocação para a seleção brasileira e que ele possa conquistar muitos títulos aqui no Flamengo, dar muitas alegrias para a nação.
novamente, além da Copa do Brasil e da Libertadores que já conquistou. Obrigada, Bruno Spindel. Vamos ouvir agora o Reinaldo Belotti, CEO do Clube de Regatas do Flamengo. Boa tarde, Belotti. Boa tarde, pessoal. O Fabrício é agradecer o que ele fez até o momento e cobrar dele que esse desempenho continue para os próximos anos e que a gente consiga repetir todos esses títulos que nós tivemos juntos. Muito bom ter você por tanto tempo junto conosco. E agora queremos te ouvir, Fabrício. Parabéns pela renovação de contrato. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Para mim é um motivo de extrema felicidade. Mas, primeiramente, gostaria de agradecer ao presidente, ao Marcos Braz, Bruno Spindel, Belotti, o Diogo, que está ali sentado, por toda essa confiança nesse tempo todo. Eu lembro quando meu telefone tocou dia 6 de fevereiro de 2022, com o Marcos Braz me ligando, e ali era um convite completamente irrecusável, de uma parceria que deu totalmente certo até aqui. Então fica meu agradecimento pela ligação. Foi um primeiro ano muito bom para a gente, então grato pela renovação, espero daqui em diante continuar performando como venho, para que a gente possa conquistar muitos títulos para a nação. E agora, para a gente renovar esses votos, por favor, todos entreguem a camisa ali, o manto sagrado, para o Fabrício. Fabrício Bruno, nosso zagueirão, então amanhã podendo completar esses 100 jogos com o manto sagrado. Passa rápido. O presidente falando, passa rápido, né? Passa rápido. 2022, Fabrício aqui, agora completando o 100º jogo, ele que tem 61 vitórias, 5 gols e 1 assistência, vestindo aí o manto sagrado, o manto rubro-negro. Já já a gente vai começar a coletiva, mas aí agora a gente vai tirar aquela foto oficial com o fotógrafo Marcelo Cortes, tem também a entrega do cartão de sócio-torcedor. Presidente, pode entregar para ele. Fabrício já tem, então não precisa renovar. Então tá bom, ele não precisa renovar. É só para o Vinho, então, Fabrício, você já tem seu cartão. Olha aí, ó. A gente vendo aqui, Fabrício, então, renovando todos os votos dele com o Flamengo, cartão também. E aí, agora, a gente vai dar início, então, à coletiva. Fabrício, vou começar até por mim, porque você fez 28 anos recentemente, agora completando 100 jogos pelo Flamengo. Qual é a sensação, né, de ter chegado há 3 anos e há 2 anos já conquistar uma marca tão importante? O tempo passa, né? Cheguei aqui com 26 anos, hoje já tenho 28. Mas extremamente feliz por tudo que venho trabalhando, tudo que venho conquistando na minha carreira até aqui. Nada foi fácil, tudo com muito trabalho, muito suor. Espero que nesse ano a gente possa colher coisas boas, trabalhando e se dedicando dia a dia para lá na frente a gente comemorar. Isso, agora sim a gente vai abrir para as perguntas. A gente vai começar com a do Gabriel Pontes, ele que é sócio-torcedor do Flamengo. Quer fazer uma pergunta para o Fabrício também? Boa tarde, Fabrício. Queria te fazer qual a expectativa para esse ano, né, os campeonatos que a gente vai disputar, né, como é que está o grupo, se está todo mundo unido aí para a gente conseguir conquistar alguns títulos esse ano. A expectativa é a melhor possível. Acho que o Flamengo, onde entra, ele entra para ser campeão em qualquer competição. Mas isso tudo tem um preço a ser pago. É muito trabalho, muita dedicação no dia a dia, muito comprometimento, para que a gente possa chegar lá na frente e colher os frutos. Isso a gente vem trabalhando forte no dia a dia para que, se Deus assim permitir, a gente possa conquistar muitos títulos. Fala, Fabrício, boa tarde. Parabéns pela marca aí que você alcançou, quer dizer, que você vai alcançar quarta-feira. E aí eu te pergunto, essa identificação que você criou rapidamente com o torcedor do Flamengo, o que você acha que foi tua marca? Muito a torcida fala da velocidade, que você já falou várias vezes, até no jogo contra o Volta Redonda, você tomou aquele cartão amarelo que ninguém entendeu, que o pessoal falou, pô, botou na frente com o Fabrício, a gente está garantido, o torcedor do Flamengo fala, né? Você acha que é a velocidade? Que outras características que te fizeram conquistar esse carinho do torcedor rubro-negro e a titularidade? Obrigado. Boa tarde. Cara, acho que é uma das minhas principais características de jogo, por eu ter essa confiança. Acho que o segredo de tudo é você ter confiança em si mesmo. Chega uma marca importante de 100 jogos, não é fácil você completar 100 jogos em um clube, ainda mais no futebol hoje em dia, que é muito dinâmico, os jogadores estão trocando de clubes assim com muita rapidez. Então, em 2 anos, chegar aqui com quase 100 jogos, contando num período que eu tive de lesão, que foi um período difícil, então fico feliz com essa marca.
extremamente adaptado ao clube, extremamente adaptado à cidade, não só eu, mas também minha família. Então, acho que foi um casamento que deu muito certo. Espero que continue com essa felicidade toda daqui em diante. Fabrício, boa tarde para você, boa tarde a todos. O Flávio Vinick, do SBT. A gente ouviu aqui, né, o pessoal pedindo a sua convocação para a seleção brasileira. A gente da imprensa também acha que você merece uma chance. Minha opinião, você merece uma chance na seleção. Você também concorda? Você fica na expectativa, próxima convocação do Dorival Júnior, é um novo ciclo. Você acha que merece essa convocação pelo que você mostrou, principalmente com a camisa do Flamengo? Cara, assim, falar de seleção é sempre um privilégio falar, mas que para eu estar lá eu tenho que estar performando no meu clube. Acho que é o mais importante de tudo, eu estar performando aqui. Se o treinador que está lá achar que eu mereço, eu vou ficar extremamente feliz. Justamente, eu sou um cara que sou muito de grupo, e por eu estar vivendo todo o momento que eu vivo é graças ao grupo. Nunca vou pensar no eu, ensino nós conquistando vitórias e sendo campeões, automaticamente o individual de cada um vai aparecer. Então, é uma coisa que eu sonho, é um projeto que eu tenho para a minha carreira, e continuar trabalhando, se dedicando como venho fazendo até aqui, para na hora que aparecer eu estar preparado. Fabrício, tudo bem? Boa tarde. Queria te perguntar sobre esse momento do Flamengo defensivamente falando. Já são 6 jogos em sequência sem sofrer gols. Em 2023, apesar dos altos e baixos do time, acho que foi um ano em que você conseguiu se destacar também, não só como essa liderança que o Fred falou, mas tecnicamente falando. E agora, no início de temporada, um trabalho do Tite, eu queria que você falasse o que na tua visão tem sido fundamental para esse Flamengo mais seguro, mais equilibrado e que é um time que não toma gol. Esse é um dos perfis do nosso treinador, né? É uma equipe que leva muito pouco gol, e a gente vem se trabalhando, se dedicando para que esse número ele permaneça lá embaixo o quanto máximo a gente conseguir. A gente tem pessoas extremamente qualificadas, tanto na parte defensiva quanto no meio, no ataque. Então, um time extremamente equilibrado, e a partir do momento que está tudo equilibrado, a gente lá atrás tende a sofrer menos. E está sendo aliado aos fatores, um time que está sofrendo pouco gol, que está com o meio de campo equilibrado, e lá na frente estamos tendo as oportunidades que a gente tem, a gente está sendo letal. Então é tudo um conjunto da obra para que tudo aconteça da melhor forma possível. Oi, Fabrício, boa tarde. Aqui é o fundo, Ricardo Lai, TV Globo. Desses 99 jogos, né, queria que você falasse para a gente um jogo assim especial, inesquecível, assim, no bom sentido, e um jogo assim para esquecer, aquele jogo, esse jogo aí não deveria ter acontecido. Inesquecível, eu vou falar do jogo contra o Atlético Paranaense, que foi o jogo no Dia dos Pais que eu fiz um gol. Acho que o presidente está aqui balançando a cabeça. Para mim é um momento único, porque Dia dos Pais, poder fazer 2 gols no meu primeiro Dia dos Pais, com o meu pequeno me acompanhando na arquibancada, e meu pai em Belo Horizonte torcendo por mim. Então, para mim é um momento assim que eu nunca vou esquecer, tenho marcado na minha memória. É um jogo para esquecer, eu acho que não coloco individualmente, mas também coletivamente, porque quando as coisas vão bem eu não sou herói, mas quando vão mal também eu não sou o pior. Dias bons e dias ruins vão acontecer com todos, isso faz parte do processo, todos os momentos passam, e não é por causa de um treino mal, um jogo mal, que eu sou ruim, que eu sou qualquer tipo de coisa. Então eu sei muito bem filtrar as coisas. Mas um jogo que me doeu muito foi o jogo da Libertadores, que a gente foi eliminado por Olímpia no Paraguai. Então, acho que foi uma noite que nada deu certo, nada aconteceu, e assim, a gente quer apagar da memória isso durante esse ano e conquistar as coisas que a gente deixou para trás. Fabrício aqui, Guilherme Xavier, da Trivela. Queria falar sobre justamente a sua renovação, porque as rodadas de negociação vêm desde o ano passado, vocês tiveram longas conversas aí com o Braz e com o Spindle. Queria saber qual foi o fator que mais pesou para que vocês chegassem nesse denominador comum agora. A vontade de fazer história no Flamengo, continuar crescendo aqui dentro e ficar marcado ainda mais na memória do torcedor e na história do clube. E eu, como eu falo, eu não sou um cara egoísta. E talvez para o jogador, para mim que saiu para trabalhar é muito fácil, mas para mim que tem esposa e filho é muito difícil. Então, antes de eu dar um próximo passo, eu tenho que pensar na minha família.
E como eu falo, meu filho e minha esposa é extremamente adaptado ao Rio. Meu pequeno chegou aqui com 4 meses e hoje ele tem 2 anos e 5 meses e é extremamente fanático e apaixonado pelo Flamengo. Quem acompanha eu aí sabe como é que ele é. Cara, o conjunto da obra de fazer a história é um clube que vai me possibilitar chegar na seleção brasileira com a confiança de toda a diretoria, de todos os jogadores, comissão técnica, torcedor. Então tem tudo para dar certo e quando a gente chegou nos detalhes que faltavam, a gente não teve dúvida e fica o agradecimento a todos. Fala, Fabrício, tudo bem? Boa tarde. Tá. Gabriel Orfa, canal Paparazzo Rubro Negro. Fabrício, a gente está no meio de fevereiro já, né? Quase no final, a gente está chegando na reta final da janela de transferências e a torcida do Flamengo vive a expectativa pelo Léo Ortiz, que chegou a jogar com você. Como é que você pensa nisso? Tem aquela expectativa de voltar a jogar junto do Léo Ortiz? Vocês que tiveram grandes desempenhos no Bragantino podem reviver isso agora no Flamengo. Como é que dá essa expectativa? Obrigado e parabéns pela renovação. Cara, sobre negociação, talvez o presidente, o Espíndola e o Braz possa falar um pouco melhor para vocês. Dele, um grande jogador. Trabalhei com ele 2 anos, chegamos à final da Copa Sul-Americana junto e performando. Então, um cara extremamente amigo, extremamente parceiro que eu me dou bem no dia a dia. Mas, acima de tudo, aqui dentro do clube também teve ótimos zagueiros, extremamente dedicado ao clube e se entregando ao máximo também. Então, qualquer tipo de contratação que venha para o clube, com certeza venha para agregar. É o que eu costumo falar, muita gente quer estar aqui no clube pela grandeza que é, por tudo que ele te proporciona. Então, se vier aqui, com certeza vai ser muito bem-vindo, muito bem acolhido por esse grupo que está aqui para trabalhar no dia a dia e aumentar, cada um crava seu nome na história do clube. Aqui, Fabrício, boa tarde. Vitor Belotti, do Clã do Fla. Você falou agora há pouco sobre a defesa do Flamengo com o Tite, que tem melhorado cada vez mais. Sofreu apenas 1 gol em 2024 em jogos oficiais e nem foi com o elenco principal. Eu queria saber qual é a principal diferença, na sua visão de zagueiro, na defesa do Tite para o Vitor Pereira e do Jorge Sampaoli. A principal característica, a principal diferença. Obrigado. Talvez comparar trabalhos não está no meu perfil. Cada treinador tem seu estilo de trabalho, cada um tem a sua filosofia. Isso não quer dizer que um está errado, o outro está certo, é que cada um tem a sua de trabalhar. Tite é um cara muito mais conservador, é um cara que joga muito mais com a linha defensiva fechada, justamente por ser um dos perfis dele não tomar gol, porque a gente tem um poder ofensivo extremamente grande para ser letal quando a gente tiver oportunidade. E é o que eu falo, é um time extremamente equilibrado entre defesa, meio e ataque, por isso que as coisas vêm acontecendo. E o fato da gente não estar sofrendo gol não quer dizer que é a linha de 4 defensiva, não quer dizer que é isso, é todo um sucesso coletivo que vem acontecendo, todo mundo se dedicando, se entregando quando está sem a bola. E muitas das vezes a gente é um clube que, no Campeonato Carioca, é o clube que mais tem a estatística de perde e pressiona, justamente por causa disso, e isso começa lá na frente. Então fica também a gratidão pelo pessoal lá da frente que vem trabalhando e se entregando. E quanto mais a gente retém a posse lá na frente e tem esse perde e pressionar lá na frente, menos a gente vai sofrer lá atrás. Por isso que vem tendo esse sucesso defensivo. Obrigada, Fabrício. Vou pedir para o presidente permanecer, o Marcos Braz também, Reinaldo Belotti, Bruno Spindel, só agradecendo a você, para tirar foto aqui com os sócios, inclusive, claro. Os 3 sócios. Obrigado, gente. Estão aqui. E já a gente vai dar início, então, à coletiva de apresentação de Matias Vinha, ele que é uruguaio, tem 26 anos. Ele já vai conversar aqui com jornalistas. Ele, inclusive, que domingo passado foi para a Itália para o nascimento da filha Faustina, retornou. A Faustina nasceu na quinta-feira, retornou ao Rio de Janeiro na sexta, e no sábado o Vinha, ele treinou à parte, né? Mas ontem, domingo, já treinou com todo o elenco. Possivelmente a estreia dele possa acontecer nessa terça-feira no jogo com o Boa Vista. Agora a gente vendo aqui o Fabrício Bruno tirando foto com os sócios torcedores. Inclusive, para quem for sócio torcedor um dia pode ter também essa oportunidade de tirar foto com o craque, fazer pergunta. O Gabriel Pontes, que é um dos sócios aqui, fez essa pergunta para o Fabrício Bruno, vai fazer também para o Vinha. Falar um pouquinho, né, do Vinha. Ele defendeu o Nacional, o Palmeiras, Roma da Itália, Bournemouth da Inglaterra e também Sassuolo, também da Itália, além de fazer parte da seleção uruguaia. Com a seleção ele tem 35 jogos, inclusive na Celeste Olímpica. E ele é o 11º jogador uruguaio a ser contratado pelo Flamengo. A gente está, então, só reforçando aqui.
todos na sala de coletiva Vitorino Schermão, então à espera de Matias Vinha. Já vai ser apresentado aqui para toda a imprensa. Estamos aqui agora com Vinha, na sala. Vinha, então, que agora já é papai da Faustina. E, com certeza, está bastante ansioso para estrear com a camisa do Flamengo. Boa tarde, novamente, a todos. Presidente, começar com o senhor agora, falando sobre Matias Vinha. Então, é outro motivo de felicidade, né? Poder estar contando com o Vinha. A gente já vinha sem trocadilho, né? Conversando com ele, já tentando trazê-lo há algum tempo para cá, falar da qualidade dele, perder tempo, né? Todo mundo que gosta de futebol, acompanha futebol, sabe da qualidade desse jogador, né? A Luana já comentou aqui, né? Jogador de seleção e já jogou com muita experiência, né? Não só no Uruguai, onde ele começou jogando, mas aqui também no Brasil, conhece o futebol brasileiro bem, foi campeão da Libertadores aqui, jogando contra nós, infelizmente. E também já tem experiência na seleção uruguaia, tem experiência na Europa, jogando na Roma, em times importantes. Então, assim, é um jogador que chega aqui pronto, né, para se incorporar ao nosso elenco, com muita bagagem. E eu tenho certeza de que vai ser um período feliz que ele vai ter aqui. Eu espero que essa adaptação que ele já tenha tido aqui no Brasil auxilie, também ajude, né, a trazer a família dele para cá. A gente sabe que ele virou pai há pouco tempo atrás, aí, parabéns, né? Mas a gente tem uma expectativa de que ele vai ter uma história de grande sucesso aqui. Obrigado pela confiança, por ter acreditado aí no Flamengo, por estar aqui colocando o Flamengo nos planos da sua vida pelos próximos, pelo menos 5 anos, né? A gente espera que a gente possa ainda serem mais do que 5 aí depois no futuro. É isso. Obrigado. Obrigada, presidente. Marcos Braz, por favor. Boa tarde a todos, novamente. Eu acho que é importante abordar, em relação ao Vinha, esse jogador, que todos os clubes, pelo menos a maioria, depois de 2017, todos os clubes que ele passou, ele foi campeão. Foi campeão pela Roma, pelo Nacional, pelo Palmeiras, ele teve a felicidade de passar na frente em vários momentos. Jogador de Copa do Mundo, jogador que qualifica ainda mais o nosso elenco. Vai ser bonito de ver essa disputa da posição ali pelo Ayrton, que também é um jogador qualificado. Enfim, eu acho que quem ganha é a torcida do Flamengo, quem ganha é o Flamengo, a comissão técnica. Desejar aqui para você, Vinha, tudo de bom. Obrigado por ter acreditado na gente desde o começo, desde quando começou o processo, em que a gente se falou por telefone. Eu falei, a gente combinou um pouco a estratégia que iria fazer. No meio do teu processo, cai um técnico, cai um diretor. Quer dizer, tudo que poderia acontecer nesse processo da tua contratação aconteceu, que não deveria ter acontecido. Enfim, deu certo, mas parabéns e que você também seja campeão aqui no Flamengo. Essa é a minha torcida. Obrigada, Marcos Braz. Bruno Spindel. Bom, primeiro, Matias, obrigado. Como disse o Marco, o presidente, por confiar na gente. Foi uma negociação super longa, complexa, com vários percalços no meio, inclusive da liberação dele do Sassuolo, porque ele teve que ser liberado pelo outro clube para poder estar no Flamengo. Então, um jogador que
conquistou muitos títulos aí ao longo da carreira, no Nacional, no Palmeiras, na Roma, jogou na Premier League, Copa do Mundo, Seleção do Uruguai desde a base, e a gente tem certeza que vai ajudar ainda mais a qualificar o nosso elenco, a subir o nível competitivo do elenco. A gente tem um grande lateral esquerdo aí também de seleção brasileira, que é o Ayrton Lucas, e a gente quer que os atletas compitam e colaborem, cooperem, para que possam subir o nível como um todo e o Flamengo atingir grandes conquistas. Bem-vindo, muito boa sorte, que você possa dar muitas alegrias à nação e que o Flamengo possa ganhar muitos títulos e sua família ser muito feliz aqui também no Rio de Janeiro e na nação rubro-negra. Obrigada, Bruno Spindel. Reinaldo Belotti. Seja bem-vindo, Vinha. E lembrando aí as palavras do Marco Braz, que você foi campeão em todos os últimos times que você jogou, por favor, não quebre essa corrente. Vamos ser campeões aqui também, viu? Seja bem-vindo. Obrigada. Vinha, agora as suas primeiras palavras. Vou até pedir, por favor, habla despacio para que todos possam entender-te. Ok? Suas primeiras palavras, por favor. Boa tarde a todos, obrigado à comissão aqui. Eu estou muito feliz. Desde o primeiro momento que me falaram para vir para aqui para o Flamengo, eu já vinha falando até mais tempo atrás com Georgian, então já quando falaram para mim, eu falei que sim, que eu queria vir, então fico muito feliz de estar aqui com todos vocês. Obrigada. Agora a entrega, por favor, presidente, Marcos Braz, Bruno Spindel, Reinaldo Belotti, entrega do manto sagrado para o Matias Vinha, ele que vai vestir a camisa de número 17, posando também aqui para as fotos do Marcelo Cortes, nosso fotógrafo oficial do Flamengo. O Vinha que, como a gente já comentou aqui, foi pai na última quinta-feira da filha Faustina, e por a família, né, a esposa estava grávida, agora a filha pequenininha, em breve vem toda a família para o Rio de Janeiro, como o presidente Rodolfo Landim também comentou aqui. Então, só reforçando, 11º jogador uruguaio Cartão de sócio a vestir, presidente entregando ali o cartão de sócio-torcedor para o Matias Vinha. E 11º jogador uruguaio, né, a vestir a camisa do Flamengo, contratado até o fim de 2028. Sim. Já vai responder as perguntas dos jornalistas que estão presentes aqui e que cobrem o dia a dia do Flamengo. A gente vai dar início. Claro, Braz, por favor, com você a palavra. Alô. Só para fazer um agradecimento aqui, que foram incansáveis o Fernando e o André nesse processo de contratação. Obrigado, Fernando. Obrigado, André, que vocês ajudaram bastante. Agora sim, iniciando com a pergunta do sócio-torcedor, Gabriel Pontes. Boa tarde novamente, Gabriel. Boa tarde, Vina. Seja bem-vindo ao Flamengo. Queria saber qual a sua expectativa para estrear com a camisa do Flamengo no Maracanã. Se possível, amanhã, né? Não sei qual é o planejamento da comissão, mas é isso. Boa tarde. Bom, a expectativa é muito grande. Já desde o primeiro momento que eu estava aqui com os companheiros, estava com ansiedade de jogar. Infelizmente, por la lesão que eu tinha, não podia jogar, mas agora estou bem, treinando com o grupo, já fisicamente bem, então estamos esperando já ansioso para estrear. Vim aqui, Luana Trindade, da Flá TV. Queria que você comentasse um pouquinho sobre a estrutura aqui do Flamengo e como está sendo também trabalhar com o técnico Tite. Não, la verdad sorprendió muito. Eu vengo de equipes lá na Europa, a Roma, o Sassuolo também, que é muito organizado, equipes que estão lá e aqui eu acho que está muito em cima dos complexos dos CTs de lá. Aqui está muito em cima, tem uma organização muito grande. Eu já também estava acostumado quando estive aqui no Brasil, então eu acho que isso também me motivou para vir para aqui. Jogar também muito jogo. Eu estava em um equipo que não jogava muitas competências, só jogava a Série A, então jogava uma volta a la semana. Vir para aqui para ter muito jogo. E a competência aqui, acho que a competência que tem no futebol brasileiro é muito em cima, então foi uma das coisas que me motivou para vir aqui. Oi, Vinha, tudo bem? Seja bem-vindo, boa tarde para você. Você falou da competência, né, dessa disputa, né, concorrência.
E o Marcos Braz falou há pouco, né, com o Ayrton Lucas, né, que vai ser uma disputa bem legal de ver, quem ganha é o Flamengo. E eu queria que você falasse dos principais pontos fortes que você admira do Ayrton Lucas, né, que você olha o Ayrton Lucas assim, pô, o cara joga para frente, enfim, ofensivamente ele é muito bom. E dos teus pontos fortes também, para a gente ter uma base dessa disputa que vai ser legal. Posso falar de Ayrton. Eu acho um cara muito bom jogador. Eu vi muito porque eu assistia também. Quando eu estava na Roma, íamos para a seleção. Eu assistia com o Jorge em alguns jogos também com ele. Um cara forte que gosta de ir para frente, que ataca muito. E eu não gosto de falar, só gosto de mostrar no campo o que tenho que fazer no campo e daqui a pouco verem o que posso fazer. Mas não gosto de falar as coisas boas e as coisas ruins minhas, só eu conheço e a gente, quando ele é num jogo, pode olhar tudo. Aqui, Luiz Assado, UOL. Você teve uma boa passagem aqui no Brasil, né, que teve uma história importante no Palmeiras, e chegou até a dizer que se voltasse para o Brasil seria para jogar pelo Palmeiras. Eu queria saber o que te fez abrir o coração para escutar o Flamengo, se foi o Arrascaeta, se foi a diretoria, o que fez a sua cabeça mudar para vir aqui para o Flamengo? Eu acho que não mudou nada. A pergunta que me fizeram quando eu fui embora já respondia sozinha, e a resposta foi essa. A pergunta que me fizeram foi essa, eu respondi o que eles queriam escutar. Eu não gosto tampouco de brigar com a imprensa, sempre respondo tudo para que fiquem tranquilos, e foi isso que eu contestei. Eu fico tranquilo, que eu fiz o melhor para mim e para a minha família. Estou contente de estar aqui no Flamengo. Boa tarde a todos mais uma vez, bem-vindo, Vinha, desejo sucesso para você, Flávio Vinick do SBT. Você já usava a 17, né? Eu queria saber dessa relação com o número, um motivo especial, esse número sempre te acompanhou, desde quando? Que eu lembro no Palmeiras você usou também. Não, um número que usei desde criança já, eu gostava muito do número e peguei esse número. Por sorte aqui já aproveito para agradecer a Mateus também que deu esse número também, que ele está usando. Aproveito para agradecer a ele. Mas sempre usei esse número e sempre que está a possibilidade de usar, trato de usar. Vinha, boa tarde. Fred Gomes, do Globoesporte.com. Vinha, queria te perguntar em termos futebolísticos mesmo. Assim, você falou já da estrutura do Flamengo, todo mundo sabe que é muito boa, mas você, por mais que estivesse jogando apenas o campeonato italiano, você estava bem na Europa. Você não é o caso de jogador que volta em baixa da Europa. Você era titular absoluto até ter o problema no joelho. O que o Flamengo te oferece futebolisticamente que te fez escolher? E como você via com a Arrascaeta os jogos, o que você olhando ali o Flamengo falava assim, onde é que eu me encaixo? Como que eu posso chegar bem nesse time? Obrigado. Eu estava jogando lá, mas tem uma coisa que é muito importante. Eu vim aqui para ganhar. Eu gosto de ganhar, de competir, e nos equipos que eu estava não tinha como ganhar. Então, eu acho que a motivação mais grande é isso aí. Vinha, tudo bem? Monique Danello, TNT Esportes. Queria te perguntar um pouquinho sobre essa relação com os uruguaios, porque na sua primeira fala você disse que conversou com a Arrascaeta, e aqui tem outros uruguaios também, De La Cruz, Varela, e aí já se cria uma relação, né, que facilita essa chegada. Até antes de você vir, o presidente brincou com o trocadilho, mas o Arrascaeta foi um dos responsáveis por esse trocadilho do Vinha, não Vinha. Queria que você falasse dessa resenha, como é que está e como que isso contribuiu também para você aceitar esse convite. O que você perguntou para o Arrasca, para o Varela, enfim, o que você tinha de curiosidade que eles te ajudaram a esclarecer? Não, ajudou muito que eles estuvieran aqui também. São 3 uruguaios, aparte de mim, que estamos aqui. Já lo conozco da seleção, a Georgian lo conozco um pouco mais, já há muito mais tempo. A Nico também, porque eu jogava na base, mas Georgian já compartimos muito tempo lá na seleção. Compartimos alguns viagens quando íamos para a seleção juntos, falávamos muito e nada. Quando tive a possibilidade de vir para aqui, eu não falei nada para ele, porque eu já conhecia o Flamengo, sabia o que era, a equipe que era, então fico feliz, como falei a primeira vez, fico feliz de estar aqui. Eu vi. Boa, Vinha, bem-vindo ao Flamengo, Eric Viana do Mundo Rubro Negro. Eu queria te perguntar, porque você passou 3 anos lá na Itália e o futebol italiano sempre foi muito conhecido
por ser um futebol defensivo bem focado na defesa. Eu queria saber de você o quanto que você evoluiu defensivamente por lá, coisas que você aprendeu em solo italiano, do futebol italiano, que você pode praticar aqui no Flamengo, vai trazer aqui para o Flamengo para agregar aí ao time do Tite. Obrigado. Sí, tuve 2 anos e meio lá na Itália, tuve 6 meses na Inglaterra. Que eu acho que eu gostei mais estar lá na Inglaterra porque tinha mais liberdade de ir para frente, que eu gosto de ir para frente também. Mas na Itália, nesses anos lá, eu aprendi muito tecnicamente, taticamente também, porque são caras que todo treino trabalham nisso. Então, acho que melhorei muito nesse aspecto, que aqui por ahí no se trabaja tanto na base. Eu estuve en Nacional, después cuando vine aquí en Brasil tampoco se trabajaba tanto el tema táctico y ahí se trabalha muito. Vinha, boa tarde. Você jogou por muitos clubes lá na Europa, né? No Sassuolo, na Roma, e lá poucas vezes o gramado é criticado, como é aqui no Brasil, por exemplo. Aqui no Maracanã, então, nem se fala. Se critica muito, né? Mas aqui muito mais, né? Eu queria saber como que afeta o gramado, a situação do gramado aqui, principalmente no Maracanã, que está bem ruim, prejudica o desempenho dos atletas, né, durante as partidas, principalmente partidas de alto nível, né? Libertadores, Campeonato Brasileiro. Obrigado. Eu acho que o gramado tem que estar apto para jogar. Eu não sei como está, não he jogado ainda no Maracanã, mas eu sei que os companheiros também estavam brigando aí para que o gramado esteja um pouco melhor. Mas lo que me fala daqui ou de lá, eu estava na Roma, um estádio que se comparte com outra equipe, que é a Lazio. Se joga muitos jogos, se jogam não sei quantos jogos ao mês, e o gramado também estava muito ruim. Ou seja, não é só aqui no Brasil que acontece, também na Itália, ou só na Premier League que eu joguei, que os gramados sempre estavam bem, mas na Itália também os gramados não eram fera, como se dizem aqui. Vinha, boa tarde, seja bem-vindo, Gilberto Júnior, canal Flamengo. Você esteve no Maracanã nos últimos jogos ali da cabine. Queria te perguntar do que você já viu da torcida do Flamengo, o que te impressionou, e está ansioso para jogar com ela ao seu lado? Não, muito ansioso, como falei já, de estar jogando com a torcida, tudo. Eu me impressionei a quantidade de gente que havia no estádio. Hace muito também havia perdido essa gente. Quando eu estava na Roma, sí, obviamente que havia muita gente na arquibancada, mas depois que eu saí para lá, para jogar no Sassuolo, não tinha tanta gente na arquibancada, então foi uma motivação mais para vir para aqui, o tema da torcida. Mais 2 perguntas. Só fazer um comentáriozinho, né? Quando ele fez a apresentação dele, foi em Orlando, ele chegou em Orlando e a torcida do Flamengo lá no dia foi um negócio impressionante, né? Quer dizer, então, assim, torcida você vai ter em qualquer lugar que você passar, até em Orlando você viu o que é a torcida do Flamengo, né? Boa tarde, Vinha. Gabriel Orfa, canal Paparazzo Rubro Negro. O presidente acabou entrando um pouco na minha pergunta, que era para saber como você viveu esse começo no Flamengo. Você que teve a recepção em Orlando, já sentiu um pouco como é que foi essa loucura que é o Flamengo. Teve os jogos no Maracanã, que você ficou ao lado do Braz, do Bruno, lá na cabine acompanhando. Como é que foi esse começo de Flamengo, desde lá de Orlando até a sua recuperação da lesão e esses últimos jogos no Maracanã? Obrigado, seja bem-vindo. Muito obrigado. Não, foi... Esse momento de que está falando o presidente foi loucura. Eu não havia visto uma coisa assim, tão longe do Brasil e a toda a gente que havia no treino, porque não era nenhum jogo, era um treino. Isso que marca também o Flamengo. E depois, feliz aqui, o dia treinando com os companheiros, conhecendo, já também se hace muito mais fácil que a primeira vez que eu passei aqui por no Brasil, porque eu falo um pouco mais português, então tem mais facilidade para entrar no grupo, e também com Jorge, Guiche e Nico, também ajuda muito também para entrar no grupo. A última pergunta aqui. Vinha, seja bem-vindo, Rodrigo Cerqueira, Grupo Globo. O presidente estava falando desse dia do treino em Orlando, você não pôde acompanhar o jogo contra o Orlando City no estádio, era uma atmosfera incrível, o Flamengo praticamente jogando em casa, praticamente não jogando em casa, como se fosse Brasil, Maracanã. E a gente também viu agora, nesse início de temporada, o Flamengo jogar muito fora do Rio, em estados mais distantes, no Nordeste, e com muito público, desde a chegada ao aeroporto, nos hotéis, no estádio. Você acabou de falar que ficou impressionado.
Você ainda tem uma certa dimensão do que vai passar nesse período? Porque em todos os locais, praticamente, que vocês forem no Brasil, o Flamengo vai ter essa dimensão. Obviamente, também tem a cobrança, mas é incrível como que vocês conseguem, os jogadores do Flamengo, levar tanta gente em tantos lugares tão distantes do Rio de Janeiro. Sí, obviamente que yo ya conocía, como falei antes, como falaba con Jorge, la cantidad de gente. Eu joguei la Copa América 2021 aqui no Brasil. Eu já estava aqui no Brasil, acho que não sei se havia ido para Roma. Todo lugar que íamos a treinar com a seleção uruguaya, os caras falando para Jorge, era loucura. Então, faz parte, o tema que fala também da cobrança, faz parte do trabalho nosso, temos que fazer o melhor dentro do campo e vamos fazer isso, mas eu acho que vamos fazer o melhor de nós para Flamengo e dar um ano que seja muito bom para todos nós. Obrigada, agradecendo aqui a presença do presidente Rodolfo Landim, do Marcos Braz e Bruno Spindel, que inclusive eles vão retornar, ficarão à disposição dos jornalistas, mas vão retornar em 5 minutinhos. Reinaldo Belotti também, muito obrigada pela presença. E Matias Vinha, novamente, seja muito bem-vindo. Agora ele vai tirar a foto aqui com os sócios torcedores. E aí, gente, enquanto a gente aguarda o Marcos Braz, né, nosso vice de futebol, e também o Bruno Spindel, que vão ficar aqui conversando com toda a imprensa, nossos 2 dirigentes que voltarão aqui para a sala de coletiva Vitorino Schermon, a gente vai aproveitar, porque eu até comentei aqui que o Fabrício Bruno fez 5 gols com o manto sagrado. E aí agora vocês vão poder acompanhar esses 5 gols do Fabrício Bruno num vídeo que a gente fez especialmente para toda a nação rubro-negra, para acompanhar aqui na Flá TV. E a gente, inclusive, aí vocês viram, né, os 5 gols do nosso zagueirão Fabrício Bruno. Tem um outro vídeo dele aí também, já vestindo a camisa, né, vestindo o nosso manto sagrado aqui do Flamengo. Falando um pouquinho sobre o zagueirão Fabrício Bruno, ele que amanhã, na partida contra o Boa Vista, né, que vai acontecer às 9h30 da noite, o nosso zagueirão pode completar aí 100 jogos com o manto sagrado. Ele até hoje, nesses 99 jogos, foram 61 vitórias e 18 empates. Além desses 5 gols, também foram 3 assistências de Fabrício Bruno, ele que chegou no dia 13 de fevereiro de 2022. E aí, como a gente também comentou aqui, inclusive o Marcos Braz, né, foi campeão da Copa do Brasil
de 2022 e também da Libertadores de 2022. E aí, o Fabrício Bruno agora, completando 7 jogos nessa temporada, né? Ele que tinha um contrato até 2025, até o final de 2025, renovou, então, até o fim de 2028. Então, Fabrício Bruno até 2028, vestindo o manto sagrado. Agora, a gente vai falar um pouquinho do Matias Vinha. A gente tem um vídeo dele treinando e vocês vão acompanhar agora aqui na Flá TV. E agora, comentando um pouquinho sobre a carreira, né, de Matias Vinha, ele que tem 26 anos, ele defendeu o Nacional com 49 jogos e 5 gols. Também, como a gente abordou bastante aqui na coletiva, né, passou pelo Palmeiras, foram 70 jogos, com campeão da Copa do Brasil de 2020, da Libertadores de 2020, também de 2021, e campeão paulista de 2020, 70 jogos e 5 gols. Na Roma da Itália foram 44 jogos, no Bournemouth da Inglaterra foram 12 jogos e 2 gols, e também o Sassuolo, também da Itália, 16 jogos com 3 assistências. E aí, falando agora da seleção também, que foi uma pergunta até bastante abordada aqui, né, sobre Matias Vinha com a seleção uruguaia, tanto para o Fabrício Bruno também, que merece essa chance de ir para a seleção brasileira. Realmente, nosso zagueirão está jogando muito a bola. O nosso Matias Vinha, titular, né, da Celeste Olímpica, com 35 jogos. E aí, ele acabou de ser pai, foi pai na última quinta-feira da Faustina. Em breve, toda a família vai vir para o Rio de Janeiro, como a gente comentou também aqui com ele sobre isso. O presidente até ressaltou isso, dele deixar um pouquinho a família, né, nesse momento, e aí vir aos trabalhos aqui para o Clube de Regatas do Flamengo. Então é isso, Matias Vinha, o novo contratado aqui do Mengão, e ele que vestiu a camisa do Mengão, né, o manto sagrado, agora há pouco. E a gente vai ver essa imagem novamente aqui na Flá TV. É isso, a gente viu aí então Matias Vinha vestindo o manto sagrado, e ao meu lado, Gabriel Pontes, ele que é sócio torcedor, já me falou aqui, né, que há muito tempo, não sabe nem quanto tempo, e eu quero saber de você, Gabriel, como é que é essa experiência, como é que foi para você essa experiência de estar aqui na primeira fila, assistindo às coletivas, tanto do Fabrício Bruno de renovação, quanto Matias Vinha de apresentação, participar, fazer pergunta e ainda tirar foto com os ídolos. Boa tarde para você e seja bem-vindo novamente aqui à Flá TV. Boa tarde.
Foi um momento único, né? Sensação aí inexplicável para quem é torcedor, acompanha o clube desde pequeno. E vale muito a pena ser sócio torcedor. Seja sócio. Seja sócio. O que mais? Fala pra gente os benefícios. O que você já aproveitou? Já aproveitou mais coisas? Assim, ou essa foi a principal coisa também? Conta um pouquinho da tua experiência como sócio torcedor. Já assisti o aquecimento no gramado do Maracanã, já fiz o match day, que você conhece os bastidores antes da partida. Já você resgata blusas, né, acessórios assim frequentemente. E é isso. Tem bastante coisa legal, bastante novidade. Você tem quantos anos? Eu tenho 30 anos. 30 anos, advogado aqui do Rio de Janeiro, mas nem lembra há quanto tempo você é sócio torcedor, mas é desde pequenininho mesmo. Como é que tu começou a tua paixão pelo Flamengo, tu lembra? Eu sou sócio desde que começou o programa, se eu não me engano, em 2013, né, e sou Flamengo roxo desde pequeno, não perco um jogo. Me fala aí um jogo inesquecível, assim, na tua vida no Maracanã. No Maracanã? No Maracanã? O inesquecível da vida da Libertadores 2019, né, sem dúvida. E do Maracanã eu vou dizer o do Hexa Campeonato Brasileiro, do Flamengo e Grêmio, que foi 2-1 com o gol do Ronaldo Angelim de cabeça. Boa. E para você, esse reforço do Matias Vinha, renovação de contrato do Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno está jogando muita bola e Vinha, pelo visto, também joga muito, inclusive faz parte da seleção, né? Sim. Não, o Fabrício Bruno é o nosso zagueiraço aí, na minha opinião, atualmente, junto com o Léo Pereira, são os melhores do elenco. E a questão do Vina, uma excelente contratação, não tem nem o que comentar sobre o Vina, jogador de seleção uruguaia. Tenho certeza que vai agregar muito ao nosso elenco para a gente conquistar bastante título esse ano. Obrigada, então. Essas foram as palavras do nosso sócio-torcedor Gabriel Pontes. Obrigada, Gabriel. Enquanto isso aqui, a gente vai aguardando, né, o vice de futebol Marcos Braz e o diretor executivo de futebol também, Bruno Spindel, que vão conversar aqui com os nossos jornalistas. Eles sempre ficam aqui após as coletivas, né? Eles ficam aqui para tirar as dúvidas dos jornalistas. Inclusive, os dois estão retornando agora aqui para a sala de coletiva. Vitorino Sherman. E aí a gente vai dar início agora a uma nova coletiva aqui para eles conversarem com todo mundo que cobre o dia a dia aqui do Clube de Regatas do Flamengo. Vamos lá. Boa tarde novamente, Marcos Braz e Bruno Spindel. Vamos dar início então aqui à coletiva com a primeira pergunta. Braz Spindel, boa tarde. Vou voltar no assunto do Léo, que o Fabrício acabou sendo questionado. Essa semana, depois do jogo, o Léo Ortiz deu uma declaração para a gente lá em São Paulo, na Zona Mista, dizendo que os clubes já sabiam qual era a vontade dele e que ele continuava respeitando a equipe que ele defendia, mas aguardando, porque todo mundo já tinha ciência de qual era a vontade dele. Eu não sei se vocês podem abrir alguma coisa sobre a negociação para a gente, mas o que é essa vontade que talvez esteja travando essa negociação? A vontade do jogador foi explícita, até por ele. Ele já externou isso, inclusive, para os dirigentes do Bragantino. A gente agradece a escolha dele, a gente agradece o entendimento de que, para a carreira dele, a vinda para o Flamengo seria importantíssima, mas a gente também respeita e muito a posição do Bragantino. O Bragantino tem uma pedida sobre o atleta, que a gente respeita, a gente tem o nosso limite financeiro, a gente tem o nosso entendimento de mercado, até quando ou quanto que a gente pode estar. Então, assim, não é... Isso faz parte, a gente tem até o dia 7 de março para se definir isso. Isso é o prazo legal, né, em que você pode inscrever o jogador. Fora disso aí, eu não tenho muito a acrescentar, porque as coisas andaram, elas evoluíram, mas não evoluíram no tamanho que se pudesse ficar otimista ou achar que já estaria feito ou muito próximo de fazer. A gente continua, eu acho que tem a possibilidade do jogador vir em função do jogador, que ele deixa claro isso para qualquer um,
Ele já externou isso, né? Como eu falei agora. E agora é ter tranquilidade e ver se a gente consegue subir um pouco mais nas propostas e eles descerem. Agora, isso é via de mão dupla. Se está pensando que vai ter só uma via de uma mão, não teremos sucesso. Mas, assim, o Flamengo externa e não se preocupa com isso, de ter nenhum tipo de desgaste, até porque a janela, a gente já contratou o De La Cruz, a gente já contratou o Vinha. Então, a gente está muito tranquilo no prosseguimento dessa janela. E é isso, tem que ter tranquilidade e o Flamengo terá essa tranquilidade, independente do resultado. Eu acho que só complementando o que o Marcos disse, como já é um processo longo de negociação e de ajuste de parte a parte, quando esse processo é longo e as diferenças de valores iniciam muito grandes, nesse estágio que está, qualquer pequena mudança ela é muito difícil, de parte a parte. Então, as distâncias diminuíram muito, mas quando você está no limite de parte a parte, fica sempre muito mais difícil. Como o Marco já falou, tem os limites financeiros, os limites das divisões de mercado, a gente respeita a posição do outro clube. Sim. Agradece muito a clareza com que o Léo tem se posicionado, né? E, enfim, como o Marco disse também, a gente já vem qualificando o elenco na janela. O elenco é muito qualificado em todas as posições, inclusive na zaga, ali com o Léo, com o Fabrício, com o Davi, com o Cleiton, os meninos da base também. A gente precisa de elenco para a temporada. São muitos jogos aí, quase 80 jogos durante a temporada. Hoje, da forma que o calendário está, são 9 jogos durante a Copa América, sem 4, 5, 8 jogadores. Então, é uma quantidade enorme de atletas ali que o Flamengo pode perder na Copa América e ter que usar ali o Sub-20, né? Acho que desvaloriza até o campeonato, mas é algo que a gente tem que lidar. E, de novo, a gente confia muito no elenco, mas tudo que a gente puder fazer para qualificar, para aumentar a competição, para que eles possam cooperar, colaborar para subir o nível, a gente, na nossa posição, vai fazer. E o Léo seria nessa linha também. Boa tarde. Boa tarde, Braz, Spindel, Ângelo Furtado, Time Web Sport. Queria fazer uma pergunta para ti, Braz. Braz, durante a viagem na Europa, foi costurada alguma negociação para esse meio de temporada? E se sim, você poderia dar algum detalhe? Meio de temporada... Agora, desculpa, da janela. Perdão. Eu não entendi a pergunta. Desculpa, vamos lá. Durante a sua viagem na Europa, foi costurada alguma negociação com algum jogador para essa janela do meio do ano? Desculpa. Entendi, desculpa. Não, o que acontece é o seguinte, quando a gente está lá fora... A gente sempre a gente vai analisando algum jogador que a gente acredita que tenha dificuldade de vir no começo da janela, para a gente fazer exatamente isso, deixar um encaminhamento, algum entendimento para se fazer na janela subsequente. A gente gostava de um jogador, mas eu não vou falar o nome do jogador, mas o jogador já foi vendido. E a gente, de fato, poderia ter um entendimento que pudesse ter uma construção. No jogador de Portugal. Marcos, aqui, Eric Viana do MundoRubroNegro.com. Eu queria te perguntar sobre o gramado do Maracanã, porque saíram nesses dias aí a nota da Greenleaf sobre o estado do campo nesse momento, que está ali no Gol Norte, está um pouco prejudicado, e o posicionamento atual é de que a troca deve ser feita no meio do ano, né? Então, queria te perguntar se não seria o caso de correr atrás de tentar fazer essa mudança para melhorar esse campo antes, porque o Flamengo tem Libertadores, tem outros jogos mais importantes. E vou além também, queria perguntar por que não, de repente, fazer a troca da empresa que comanda e que cuida do campo do Maracanã, se isso não seria viável, porque já faz algum tempo que
os torcedores estão reclamando do gramado, os próprios jogadores, o Vinha já falou também sobre essa situação. Então, eu queria saber sobre isso aí. Obrigado. Assim, eu vou te responder a segunda pergunta em relação à empresa que você abordou, mas não é saindo de qualquer responsabilidade do gramado. Eu vou te responder a pergunta. Mas essa empresa parece que já está há bastante tempo aqui e é uma empresa que ela é contratada pelo consórcio ali do Maracanã. Nada tem a ver com o futebol do Flamengo, nada tem a ver com o processo decisório do futebol do Flamengo. Então, eu não posso falar para você se eu posso trocar ou não, porque essa decisão não é minha. Quanto em relação ao gramado, falar do gramado, eu acho que você até é repetitivo, né? Porque em algumas vezes, muitas vezes, se fala que o gramado não estaria tão bom por causa do excesso de jogos. Só que o problema é que a gente não tem como falar em excesso de jogos em fevereiro, porque se parou o campeonato, se teve tempo hábil. Então, assim, eu acho que quem tem que dar eu tenho que dar algumas justificativas aqui, porque eu sou vice-presidente de futebol do Flamengo, mas quem tem que dar maior explicação é quem toma conta do gramado. Aqui, Luiz Assado, UOL. O Spindle citou a questão do elenco, né? Além dessa situação do Léo Ortiz, queria saber se a torcida pode esperar, se vocês estão em busca de outras situações também, até porque vocês estiveram no mercado, né, por outros jogadores. E também da situação do Thiago Maia, se teve algum avanço, se está mais perto de fechar com o Inter, porque ele não vem sendo relacionado também, né? Então, para saber se teve algum avanço nesse sentido. Bom, primeiro do Thiago Maia, tem conversas sim, não é uma negociação simples, porque ela envolve 3 partes. Ela envolve o Flamengo, ela envolve o Lille, que também é detentor de direito econômico, e, obviamente, ela envolve o Inter. E aí tem uma série de detalhes que não cabe colocar aqui, mas a negociação ainda está aberta e vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias. Mas não é uma negociação simples, porque não envolve uma parte só. Obviamente, até dia 7 de março, a gente vai fazer mais alguma tentativa de qualificação do elenco. De novo, a gente confia muito no Tite, confia muito na comissão técnica, confia muito no grupo de atletas. É um grupo extremamente competitivo, que está trabalhando muito, está desempenhando, está dando resultado. A gente confia que o trabalho vai render frutos e o Flamengo vai ter grandes conquistas nessa temporada. Mas a gente precisa fazer um esforço para qualificar ainda mais o elenco, tendo em vista que são quase 80 jogos no ano, tem a dificuldade da Copa América, tem a dificuldade da data FIFA, e além da competição interna do elenco, você vai ter, que ocorrem, vão ter as lesões, suspensões, convocações, tudo que vai acontecer aí durante a temporada, e a gente vai fazer o esforço sim para ainda trazer mais uma ou outra peça para o elenco para ajudar a vencer esses obstáculos aí que a temporada coloca para nós. Aproveitando também um pouquinho da tua pergunta, externar para a torcida, para quem acompanha o trabalho de vocês, que quando a gente está numa situação como dessa do Léo Ortiz, lógico, a gente externou isso, que quer a contratação dele, que gostaria de ter a contratação dele, mas a gente trabalha com outros nomes. Apenas a gente não foi vazado até agora. Então, assim, para não ficar aquela sensação que não vem o Léo Ortiz hoje, amanhã eu trago um outro jogador, inventou esse jogador. Não tem invenção aqui dentro. São jogadores que estão sistematicamente sendo monitorados. Sistematicamente a gente está perguntando, fazendo relatórios, perguntando sobre contratos, sobre tempo de contrato, sobre quem é o detentor do jogador. Assim, porque às vezes ele está num clube e o jogador não é detentor do jogador, como Vinha. Eu não tinha nada que fazer lá no Sassuolo. A única coisa que eu tinha que fazer era no Roma. E saber do Roma qual era o contrato que ele tinha com o Sassuolo, se ele poderia tirar ou não o jogador. Então, são pontos que são específicos, mas eu acho que é importante dizer isso. A gente não inventa nenhum nome, não acha nenhum nome. O nome, por acaso, se tiver algum nome vazado amanhã ou depois da manhã, pelo mérito de vocês saberem que tem alguma
análise, alguma negociação em curso, é sistêmico aqui dentro a procura de você dar maior musculatura ao elenco, melhorar o elenco nesse sentido, e a gente tem até o dia 7 para fazer isso aí. Não é o ideal, eu sempre falo isso aqui, o ideal é sempre, no primeiro dia, o Tite estar com todos os jogadores, mas às vezes não é possível. Braz Spindel, boa tarde. É Guilherme Xavier, aqui da Trivela. Queria perguntar para vocês sobre... Vocês estavam falando de oxigenar o elenco, de melhorar o elenco. O Flamengo perdeu o Mateuzinho recentemente, depois de uma longa negociação, e aparentemente não está no mercado para contratar um novo lateral direito. O clima é mesmo de confiança com o Varela e o Wesley, pelo menos até a janela do meio do ano? Não até a janela do meio do ano, mas para o ano todo. A gente confia no elenco todo. E o que a gente estiver fazendo não é para oxigenar o elenco, é para qualificar o elenco, aumentar o nível competitivo dentro do elenco, para que eles possam competir, possam colaborar. São quase 80 jogos na temporada. Ninguém vai conseguir, nenhum atleta vai conseguir jogar sozinho na sua posição todos os minutos da temporada, em todas as competições. De novo, como eu disse, tem convocação, lesão, suspensão e uma série de outros obstáculos, tem oscilação. E também, óbvio, as ideias do treinador. Às vezes, num determinado momento de alguma partida ou em alguma situação, um jogador vai ser mais capaz de executar uma determinada função que ele queira por característica do que outro. E assim, a gente também vai sendo regido também pela comissão técnica de entendimento de qual é a posição para eles que são mais importantes. E dizer, com todo o respeito do mundo, que aqui não é seleção brasileira, que aponta lá para o jogador, vem, a gente usa o jogador, depois devolve o jogador. Aqui não é assim. Por que não é assim? Porque quando você traz o jogador, você tem que pagar pelo jogador, fazer contrato de 3, 4, 5 anos pelo jogador, você tem que chegar... você tem limites orçamentários para isso aqui, né? Porque senão falam sempre do bilhão, do bilhão, do bilhão. O bilhão nunca chega no futebol. O orçamento do Flamengo no futebol é ali perto de 300 milhões de reais, 400 milhões de... um pouco mais de... 300 e pouquinho. Em torno de 25 milhões de reais por mês. É para vocês verem assim, uma coisa que a gente sempre comenta. Toda reunião a gente vai falar isso aqui. Aqui no futebol do Flamengo, desde 19 não tem bilhão. Não vejo o bilhão. O bilhão ele é do clube, em que tem lá outras modalidades, a parte social, muito importantes, partes importantíssimas do clube. No futebol do Flamengo entram... em torno de 25 milhões de reais por mês. Vocês podem ver o Corinthians mesmo... E a gente tem um orçamento para contratar e tem uma obrigatoriedade de vender. Então, tudo isso que é importante passar para a torcida do Flamengo, importante passar para vocês, até para que vocês possam averiguar se a gente, o que está falando, se tem algum... Não, Braz, mas tem esse número aqui, isso aqui. A gente vai vir aqui e vai explicar. É o que eu falei, esse ano vai ser diferente na parte orçamentária. Talvez eu e o Bruno hoje, a gente não precisasse dar essa entrevista ou ficar aqui à disposição, porque não tem, são poucos temas. Mas como vocês já estavam aqui pela apresentação do jogador, em respeito até a vocês, eu acho que não é problema nenhum, a gente está aqui para isso aqui. Mas é isso, a parte de orçamento, a gente tem obrigatoriedade para comprar, para vender, e a gente tem o orçamento para comprar, e a gente tem ali 25 milhões, 26 milhões de custo por mês com a parte de salário. É isso que dá um pouquinho mais de 300, e se for olhar na gestão do presidente Landim, eu não tenho de cabeça agora somando os valores desse ano, o Flamengo gerou mais receita de transferência de venda do que investiu em compra. Então, assim, a gente é extremamente responsável na gestão e na condução financeira do departamento de futebol. E é no nível dos maiores orçamentos do futebol brasileiro. Mas o orçamento do futebol do Flamengo não é como o do Bayern de Munique, que acho que é 2, 3 vezes o do Borussia. 2,4. Não é como o do Paris, que é, sei lá, 3 vezes o segundo colocado. Não é como o do Real Madrid e Barcelona, que deve ser o dobro do Atlético de Madrid. Assim, não é um orçamento para que se possa esperar uma hegemonia.
A gente tem um orçamento que está dentre os maiores orçamentos do país, para que, do ponto de vista financeiro, a gente possa brigar por todos os títulos. Fala, Braz. Fala, Bruno. Boa tarde. Queria perguntar para os dois em relação ao Ortiz ainda. Sei que o Marcos já falou que ele achava que não tinha como inserir mais alguma coisa. Só perguntar, Marcos, se nessas negociações, se foi colocado para você ou para o Bruno a questão esportiva, pelo fato do Bragantino ainda estar envolvido na pré-Libertadores, se esse tema foi abordado. E só, eu sei que vocês não são do departamento médico, mas vocês estão sempre a par de tudo. Perguntar se tem alguma novidade do Gerson, por favor. Obrigado. Vamos lá. Do Ortiz... Qual a pergunta que você fez do Ortiz? Sobre eles ainda estarem na pré-Libertadores, porque o Bragantino ainda está envolvido. Não, eu acho que essa poderia ser uma preocupação no começo, mas o problema eu acho que é mais financeiro do que propriamente esportivo. Lógico que eles devem ter essa preocupação esportiva também, mas eu acho que não é decisória, entendeu? Às vezes a parte esportiva é decisória. Nesse ponto, eu acho que tem um equilíbrio maior aí, porque é um bom número para o Bragantino, se essa negociação sair, seja o número que for. Sobre o Gerson, o departamento médico está acompanhando ele 24 horas por dia, ele está internado. Até amanhã, parece que fica internado até amanhã. Parece que a princípio fica internado até amanhã, acompanhando e tratando a evolução do quadro dele. Eu acho que, enfim, todos nós aqui, a gente está, acima de tudo, preocupado com a saúde dele, que ele saia bem do hospital e curado. Marcos Bruno, boa tarde mais uma vez. Gabriel Orfa, canal Paparazzo Rubro Negro. Eu queria saber um pouco de vocês sobre a questão do meio de campo do Flamengo, né? A gente vai ter um período com jogos rolando sem jogadores que são convocados para a Copa América. Hoje, o meio de campo considerado titular do Flamengo tem o Eric, que é titular da seleção chilena, o Arrasca e o Nico também da seleção uruguaia, e o Gerson, que constantemente era convocado para a seleção brasileira, pode ser chamado. Vocês pensam em mais algum nome nessa região? E se vocês puderem falar também, vocês tinham falado aqui mesmo, né, sobre a questão do Evander, que vocês tentaram a contratação do Evander, e o Marcos também falou que o Flamengo não chegou a tentar a contratação do Coronado, que acabou acertando no Corinthians, e eu queria saber de vocês, com todo respeito ao Evander também, ao departamento de scout, mas por que não tentar o Coronado, que era um jogador que ia estar livre no mercado, não ia ter que se pagar uma taxa para a contratação dele, e tentar o Evander, que teria um certo valor elevado? Obrigado. A taxa era para o jogador, pelo que parece que saiu lá pelo Corinthians. Só ver o que falar. Só pega lá no Corinthians e vê quanto o jogador vai ganhar. Soma tudo, depois a gente conversa. Tu vai ter oportunidade para conversar comigo. Isso é o que eu ouvi. Entendeu? E sobre o meio? Sobre outras opções para o meio, já que o time se desfalcava na Copa América? A gente tem a prioridade da comissão técnica, em que a gente trabalha junto com essa prioridade. A gente sabe dessa dificuldade. O Flamengo é penalizado por ter jogadores de seleção, seja lá de que nacionalidade fosse. Se o campeonato fosse paralisado na data FIFA, sequer a gente estava abordando esse tema. Então, mas a gente tem que trabalhar com ele, a gente tem que chegar aí e entender como é que é o processo aqui, e é isso que a gente está fazendo. A gente, se tiver uma qualificação que a gente possa fazer no elenco maior, uma oportunidade de mercado, a gente não deixará de fazer, mesmo a gente achando que é uma injustiça com o Flamengo você ter aí 11 jogos do Campeonato Brasileiro em que possivelmente a gente vai ter tantos atletas sem poder estar em campo. E assim, se você fizer qualquer análise, Bayern de Munique, Manchester City ou qualquer um, se tirar 3 jogadores tops desses times, dependendo do quem você vai jogar, você sofre ou vai perder. Ou vai sofrer e vai perder.
Entendeu? Então, assim, mas é o que está posto. A gente também aqui não adianta chegar e ficar... O Flamengo apresentou algumas alternativas de mudança de calendário, mudança de jogos. Não sei se vai ser possível, está se trabalhando para isso aí. A gente, aproveitando a tua pergunta, a gente tem extrema preocupação, mas a gente está trabalhando no que é possível para que se possa remediar esse problema. E só entrar um pouquinho mais nesse tema, como o Marcos disse, é um tema que nos preocupa muito. É um tema que, do ponto de vista do clube, a gente pode remediar um pouco, mas ele é um tema sem solução. Se o presidente, se o Flamengo tivesse um orçamento infinito, ainda assim seria um problema de dificílima solução, porque você tem um determinado tamanho ótimo de elenco para o treinador fazer o trabalho dele. Se o Flamengo tem 10 jogadores convocados para as seleções, que ficam fora em 9 datas seguidas do Campeonato Brasileiro durante a Copa América, como é que o treinador faz com esses outros 10? Deixa treinando separado, depois, quando chegar a Copa América, ele integra os 10 e fala, agora vocês vão jogar, vão ser relacionados, quando voltarem os outros, deixa de relacionar? Como é que faz? Então, assim, é um tema esportivo também, de gestão, de treinamento, tem uma série de questões que esses 9 jogos envolvem. O Flamengo se sente extremamente penalizado pelo calendário da forma que ele é feito. Foram feitas algumas sugestões de mudança junto com uma série de outros clubes para que se possa valorizar, eu acho que talvez o campeonato mais competitivo do mundo, e eu acho que tem potencial para ser o melhor produto do mundo, o Campeonato Brasileiro, mas se continuasse sendo penalizado por competições que são jogadas em paralelo e tiram atletas tão qualificados quanto os atletas de suas seleções, fica muito difícil de valorizar o produto, né? Então a gente tem conversado, espera que a CBF consiga encontrar uma solução, até por um princípio que a CBF tem defendido muito. Ela sempre defendeu a isonomia. Por diversas vezes que a gente pediu pequenas alterações de calendário, bota o jogo que é 4 horas para 6 horas, bota o jogo do domingo para sábado, bota em diversas vezes. A CBF, a gente tem uma ótima relação, mas os princípios eles têm que valer sempre. A gente é pautado aqui em princípios. Então, a gente pedia uma determinada alteração de um jogo, por uma questão logística nossa, por uma questão de calendário, de ter jogos seguidos, e a CBF se posicionava, olha, por isonomia eu não posso alterar, porque você vai jogar na quarta-feira, o outro time também, eu não posso te dar um dia a mais, embora no teu calendário caiba jogar no sábado para você ter um dia a mais de descanso para jogar na quarta, o time que você vai enfrentar, como ele enfrenta um outro time que não pode ter o calendário remanejado no fim de semana, eu não posso trazer o jogo dele para sábado, então não vou trazer o seu. Então, sempre com o argumento da isonomia, algumas demandas nossas que eram possíveis de ser atendidas não foram atendidas. Agora a gente está cobrando a mesma isonomia. Mesma isonomia. Então, se o Flamengo vai ter 8, 10 jogadores convocados para a seleção, eu acho que isso fere o princípio, acho. Não sei se vocês vão concordar, fere o princípio da isonomia. Se vocês acharem que não fere, bem. É um conceito de vocês e a gente tem que respeitar. Mas o Coronado me interessou essa conversa. Há quanto tempo você acha que o Coronado está no mundo árabe? De cabeça não me recordo. Eu vou falar para você. Não sabe? Você só soube fazer a pergunta do valor. Não sabe há quanto tempo ele está lá? Não, de cabeça não. 5, 6 anos. Você sabe o que é estar 5, 6 anos no mundo árabe para se adaptar aqui? Não, só estou pontuando, e não estou só para contribuir com você na tua pergunta, entendeu? Então, quando a gente vai analisar, a gente não analisa só o mercado também, mas tem situações como essa que você tem que ter conhecimento. Eu tenho, ele tem, aqui dentro tem. Então, às vezes, eu vi que você não tem. Às vezes a gente tem que ter
outras análises para poder ter a decisão. É só isso, entendeu? A pergunta é boa, mas não dá muito para ajustar nesse questionamento, porque o questionamento é muito amplo. Primeiro tem que saber se o jogador quer vir, primeiro tem que ver se o empresário quer trazer, primeiro tem que entender o conceito de esportivo dele, se ele acha que é importante vir para cá ou permanecer mais um pouco no mundo árabe, um cara que já está lá há 6 anos, é igual o cara que vai para a China. A dificuldade de ir para a China, quando se tinha muito dinheiro na China, era você ter um processo de adaptação. Quando você o tinha, você tem jogadores aí, até um menino que estava no Fluminense agora, que ficou lá 5 anos, 10 anos, 15, 5 anos, 10 anos. Assim, tem jogadores que ficaram a carreira toda. O Oscar, ele não quer sair de lá. Já se adaptou, ganha o que não vai ganhar em lugar no mundo. Então, é uma decisão dele. Tu acha que eu já não quis o Oscar aqui? Já tentei. Mas não é possível. Então, assim, às vezes não é possível se fazer alguma transferência, então a gente nem vai se desgastar, ou a gente analisa, tem o outro lado, que a gente não deva fazer a contratação ou não deva ir para a contratação. É só isso. Mas era um jogador que estava monitorado aqui, mas não é só isso. Aqui, Braz Spindel. Só para continuar nesse lance de Copa América, informação que saiu que o Flamengo mais 8 clubes entraram com ofício, pedindo que paralisasse o Campeonato Brasileiro, e também já saiu que a CBF preparava uma resposta, inclusive iria usar o Intercontinental do final do ano, que iria embolar a data. Eu queria saber se vocês já receberam essa resposta, se já tem alguma resposta, se já tem alguma solução, como é que está o lado de lá, né? Porque o lado de cá a gente já sabe quem entrou com pedido, mas o lado de lá a gente não está sabendo de nada ainda. Não, ainda não tem. A gente não tem a resposta, só a gente pede que se tenha coerência nessa resposta, né? Coerência de fatos e atos que o Departamento de Futebol da CBF sempre tomou e sempre fez algumas... que com certeza colocou no seu processo decisório. Você faz um encaminhamento para mudar um jogo, ele vai analisar. Para trás, eles nos apresentaram que, por isonomia, não poderia fazer essa transferência. A gente pede agora que aplique este mesmo conceito de isonomia e não que esteja interpretado de outra maneira. Somente isso. A gente quer o justo para o Flamengo. E para ser justo, já falei justo, e para ser correto, existem 1 ou 2 clubes no Brasil que também vão perder jogadores para suas seleções. Então, não é um pedido para o Flamengo. É um pedido de alguns clubes junto com o Flamengo. Né? Isso aqui não é nada, nenhuma bandeira, não quero falar que isso aqui é um negócio do Flamengo. Não é do Flamengo. A gente se organizou com outros departamentos de futebol para que a gente pudesse fazer esse requerimento. Você pode ver lá no documento que mais 8 clubes assinaram esse documento. Então, são jogadores que, com certeza, são importantes para esses outros 7 clubes, talvez menos importante ou mais importante, mas para o Flamengo vai sentir bem essa situação. E tem outros clubes que talvez venham a aderir ao movimento, que podem ser mais ou menos afetados, acho que talvez até menos, pela correção do princípio da isonomia e pelo desejo de fazer um campeonato brasileiro mais forte. Esse não é um tema aqui, a nós do Departamento de Futebol, cabe, obviamente, cuidar da parte esportiva. Mas esse não é um tema só esportivo. Quando você coloca 9 rodadas do Campeonato Brasileiro dentro da Copa América, automaticamente, ao fazer o calendário dessa forma, você está desvalorizando e penalizando duramente a competição. Nenhuma outra competição tem jogos dentro da Copa América. A competição que está sendo mais desvalorizada pela confecção do calendário dessa forma é o Campeonato Brasileiro. Então, o interesse
do ponto de vista do departamento de futebol, o que a gente enxerga é a isonomia esportiva, que foi um princípio desde sempre levantado pela CBF. A gente só está pedindo que se respeite o mesmo princípio que a CBF sempre cobrou e respeitou. Então, isso é o número 1. Agora, transcende a questão esportiva. Tem uma questão comercial, de valorização do produto. Acho que se você pegar a La Liga, você pegar a Premier League, você pegar o Campeonato Português, pegar o Campeonato Alemão, nenhum tem jogo dentro da Eurocopa. Acho. Mas... E acho que o Campeonato Brasileiro deveria ser tratado da mesma forma. Braz Spindel, boa tarde a todos, primeiramente. Há mais ou menos 2 dias saiu uma matéria do jornal O Dia falando sobre o Pedro estar numa lista de alguns clubes europeus. Já que no ano de 2023 o Pedro não estava numa ascensão muito boa, estava até brigando pela titularidade com o Gabriel, ele foi ventilado em alguns clubes, até mesmo no Al Hilal, clube do Jorge Jesus, e até na época, se eu não me engano, foi desmentido até nos próprios portais por alguns colegas de profissão. Agora, nessa matéria que saiu do jornal O Dia, 2 dias atrás, o Pedro estaria numa lista do Chelsea. O Flamengo recebeu alguma sondagem do jogador? O Chelsea chegou ou o Pedro recebeu alguma sondagem agora nessa janela, tendo em vista que ele está num dos melhores momentos dele no clube? Obrigado. Olha, do Pedro, em nenhum momento a gente teve uma solicitação nesta janela do jogador ou do empresário abordando isso aí, algum tema. Não sou conhecedor dessa possível informação em relação a esse time, ao Chelsea. Eu não sei. Agora, a gente não tem absolutamente nada. A janela forte da Europa, todos sabem que é do meio do ano. Essa é uma janela de complemento, é uma janela de ajustes, né? Então, eu não sei, eu não posso te afirmar, mas respondendo a tua pergunta, não teve absolutamente nada para o Pedro, nem oficial, nem extraoficial. E, assim, aproveitando para comentar um pouquinho, e teve até uma declaração do Fabrício, importante, bem bacana, que eu acho que é que todos aqui no clube pensam. É natural, a gente está no início da temporada, que caso o time continue desempenhando e evoluindo, que venham propostas por alguns atletas. Então, o que mais traz benefício individual a todos os atletas, como o Fabrício disse, ser convocado para a seleção brasileira, por exemplo, que é um sonho, acho que de qualquer atleta de futebol, de qualquer outro esporte brasileiro, né? Sempre o desempenho coletivo e os resultados é que vão trazer os maiores benefícios para todos, né? Então, e a gente está muito confiante, o time continuar evoluindo, performando, essas propostas vão ser naturais e quando o Flamengo for formalmente comunicado de alguma, o Flamengo vai responder, analisar e responder. A última pergunta aqui à direita. Braz Spindel, Rodrigo Cerqueira, Grupo Globo. Ainda em cima um pouco dessa questão do calendário, todo ano o calendário ele acaba penalizando, principalmente clubes que disputam mais competições, que investem mais. Agora a gente tem a Copa América, que vai tirar jogadores de muitos clubes, mas até poucos anos as eliminatórias também eram disputadas em meio a campeonatos aqui no Brasil. Queria saber, assim, do Flamengo, se vocês têm levado a discussão à frente da CBF, até com outros clubes, de alterações para que um futuro próximo isso não aconteça mais, como na Europa, a gente acabou de ver aqui essa conversa, não acontece, nem eliminatórias, nem Eurocopa, para que cada vez mais os clubes que possam investir, possam se tornar profissionais, não sofram tanto com esses calendários que acabam penalizando em momentos tão importantes, né? Não, você tem razão. E assim, um questionamento e uma análise que se tem que fazer é o seguinte, se espera e muito que com essas ligas, né, com esse novo formato de futebol brasileiro que vai ter, outros clubes também tenham bastante condições de fazer contratação de jogadores europeus, jogadores até brasileiros de nível de seleção. E isso acaba sendo um desincentivo.
Agora, se a gente analisar algum jogador aqui, vamos supor que o jogador seja da seleção uruguaia. Você vai contratar? Você está querendo remediar, fazendo uma contratação para aquela determinada posição, para você sair desta situação de você fazer 11 jogos, são 33 pontos. Né? Eu acho que nos últimos 15 campeonatos brasileiros, quantos foram decididos com menos de 7 pontos? 20% disso, 30% disso? Ou 9 pontos? São pouquíssimos os campeonatos que foram decididos. Então, é um percentual muito grande, muito importante de pontos que serão disputados nesse período. E, aí eu falando um pouco mais da tua pergunta, amanhã você vai ter outros clubes que vão ter chance ou dinheiro para fazer uma contratação de jogador, ou da seleção paraguaia, seleção argentina, seleção colombiana, venezuelana, e vão ter que analisar, vou comprar esse jogador ou não, se eu não vou ter ele em situações importantíssimas dentro da competição. Às vezes é clube que vai estar ali no meio, ou embaixo, disputando a vaga para não cair, que compromete o orçamento. Então você vai ter um dinheiro ali para fazer uma contratação pesada, ou 2, 3 pesadas, para esses clubes, e você vai ter que chegar e fugir. Quer dizer, é um desincentivo isso aí. É um desincentivo. Agora, tem que se conviver com isso. Agora, isso é um ponto que eu acho, eu não sei quando, é caminho sem volta, isso vai ter que ser resolvido. Eu não sei se vai ser resolvido daqui a 1 ano, 2 anos, mesmo não se remediando ou remediando, isso é um ponto que terá que ser resolvido para não ter análise de subjetivas de que por isso dá isonomia ou tira a isonomia do campeonato. Você tirar o jogo do Flamengo numa data FIFA, está beneficiando o Flamengo ou está sendo justo com o Flamengo porque ele detém os jogadores que são de seleções de Espanha? Eu ia falar de Espanha, não sei de onde, agora não tem nada da Espanha, gente. Enfim, então é isso. Eu acho que essa que é a situação, que é uma pena, mas isso tem que ser resolvido. Eu acho que é um caminho sem volta, mas eu só não sei quando que será resolvido, mas será. No mundo todo é assim. No mundo todo é assim. O jogador da data FIFA não tem jogo nos campeonatos importantes, né? Estou falando na prateleira como a do Campeonato Brasileiro. Obrigada, Marcos Braz, obrigada, Bruno Spindel, obrigada a todos presentes também e obrigada à nossa audiência aqui da Flá TV. Logo mais às 9 horas da noite eu volto com todas as informações do dia nos canais Flá TV. Flá TV é mais Flamengo para você.